Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Thiago Benevides. Você está assistindo a mais uma aula do NeoPythonic e no vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento com o nosso estudo em Python e vamos ver, vamos começar com a parte de classes, tudo bem? Vamos começar com a programação orientada a objetos. Então, nós vamos sair dessa parte básica de Python, certo? Que foi na última aula, onde nós tratamos de erros, de exceções de erros, e nessa aula nós vamos começar, digamos assim, a parte intermediária, onde nós vamos falar de, começando com classe, tudo bem? Eu vou começar definindo classe e algumas coisas com vocês, para darmos prosseguimento ao curso, tudo bem? E se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar o card com as aulas anteriores aqui para vocês assistirem. Então, antes de nós irmos agora para o VS Code, eu peço para vocês deixarem seu like. Se ainda não deixaram, se inscreverem no canal. Se ainda não são inscritos, ativar o sino de notificações para receber as próximas aulas. E agora sim vamos para o VS Code. Então, eu estou aqui com as aulas anteriores abertas, tudo bem? E eu vou criar um novo arquivo chamado neo15.py, ok? Eu estou também com o ambiente virtual ativado e vamos começar. Dentro da programação, do que nós temos hoje de programação, nós temos alguns paradigmas para se fazer códigos, escrever programas. Um deles é a programação orientada a objetos. Então, nós escrevemos uma classe de um objeto e ela vai representar algo ou alguma coisa do mundo real. Essa classe ela vai ser uma abstração do mundo real, tudo bem? E a sintaxe em Python para nós escrevermos é class e então o nome da classe, que ela segue alguns padrões. O primeiro nome vai ser minúsculo e o resto de primeira letra vai ser maiúscula e os segundos vão ser minúsculos, do jeito que está aqui. Então, por enquanto, eu vou deixar o pass aqui, certo? E vou rodar esse código com vocês para vocês verem uma coisa. Eu vou salvar neo15.py e perceba que eu não tive erro nenhum. Esse pass ele é uma palavra reservada para que eu faça o código seguir e eu utilizo quando geralmente eu não tenho nada escrito no meu método ou na minha classe e quero somente que ele execute. Em seguida, nós fazemos uma coisa chamada de construtor de classe. Então, def, dois traços embaixo, init, e dois traços embaixo. Esses dois traços embaixo, eles são chamados de double under, ou uma abreviação de dunder. Então você vai ter dunder init. Então, por exemplo, eu vou ter aqui nesse init, eu vou passar alguns parâmetros. O primeiro vai ser o self e o segundo vai ser o nome. Então eu vou ter self ponto nome recebe nome. Então esse construtor, quando eu estou fazendo, eu vou falar ele na próxima aula, eu vou explicar um pouco melhor esse construtor. Esse daqui é só uma primeira parte do que é uma classe. Eu quero explicar um pouco melhor numa aula só dele, mas esse construtor eu estou instanciando as coisas que o meu objeto, que a minha classe vai ter. No caso, uma pessoa tem nome. Então eu vou colocar o def init, que é o construtor da classe, passando o primeiro argumento self, para dizer que eu estou trabalhando com aquela variável, com aquela
com aquela na instância, com aquela variável, e o segundo nome, porque toda pessoa tem um nome, certo? Então, basicamente, o que eu estou fazendo é criar uma abstração da pessoa através de uma classe, certo? Então, eu pego o que a pessoa tem, uma pessoa tem um nome, então eu coloco na classe pessoa nome. Se a pessoa tivesse um número de celular, por exemplo, celular, aqui eu ia ter melhor. Nem todo mundo tem celular, mas todo mundo tem idade, certo? Então, idade self. Idade recebe idade. Então, uma pessoa, ela tem um nome e uma idade. Então, eu coloco self nome e self idade, certo? Então, esse construtor aqui, se você não criar esse construtor, a linguagem Python ela vai criar automaticamente um construtor para você, mas ela vai criar um construtor da seguinte forma: def init, só para mostrar aqui, e vai colocar passando somente o self e vai fazer um pass. Na verdade, nem o self ela passa. Ela deixa assim, ela cria um construtor vazio. Isso não é muito legal, porque se nós não criarmos o construtor da classe, nós vamos precisar ficar declarando e construindo, digamos assim, as nossas variáveis sempre que ela for chamada. E a falta desse construtor impede também que nosso código seja flexível o bastante, tudo bem? Então, é sempre uma boa prática escrever seu construtor de classe. Eu demorei algum tempo quando eu comecei a estudar programação, mais programação orientada a objetos, o que realmente esse construtor significava. Por isso que eu quero fazer uma aula separada só explicando esse construtor, para que vocês não demorem tanto tempo assim para entender o que é o construtor de classe, tudo bem? Então, uma outra coisa que nós podemos ter são as variáveis de classe, certo? Então, eu tenho espécie, uma pessoa é da espécie humana. Então, essa variável aqui, ela vai ser uma variável de classe e ela vai está no escopo dessa classe, tudo bem? Isso daqui é chamado de método, é o meu construtor. Mas eu posso ter também um outro método chamado apresentação, onde eu vou passar o self. E agora eu faço return, aqui é um método simples, f, olá, self.nome, como você está hoje. Dessa forma. Por enquanto eu vou deixar a minha classe assim, certo? Então, agora para criar a minha classe, eu tenho que fazer o que nós chamamos de instanciar a classe. E ela é feita da seguinte forma: eu vou ter um cidadão, eu vou deixar assim uma variável que vai receber a minha classe pessoa, certo? E essa classe pessoa, aqui dentro eu vou passar um nome. Eu vou fazer da seguinte forma: cidadão 1. Eu vou fazer Thiago e 30. Dessa forma. Perceba que eu não tive erro nenhum. E agora, se eu fizer print cidadão 1, veja que ela é um objeto, uma pessoa. Eu tenho dunder main, né, ponto pessoa, dizendo que isso daqui é uma classe. E agora eu posso, por exemplo, chamar o método de dentro da minha função com a apresentação.
Então, perceba que agora eu vou limpar aqui. E agora sim eu tenho Olá, Thiago, como você está? Que é o nome da minha... O nome que eu passei nesse cidadão 1 é o Thiago. Eu posso criar uma outra... apresenta idade. Dessa forma. Passando self, certo? Então eu posso fazer assim, return f a pessoa, dois pontos, self.nome possui self.idade anos, certo? E agora se eu fizer print cidadão 1 apresenta idade, eu vou ter a pessoa Thiago possui 30 anos, correto? Uma outra forma que eu tenho de declarar, fazer a minha instanciação é fazendo o seguinte: cidadão recebe pessoa. Perceba que se eu fizer aqui, agora eu vou ter um erro, porque eu não passei como posso dizer, os parâmetros obrigatórios, certo? Então eu posso fazer o seguinte: none e none. Eu estou dizendo que caso eu não passe nenhum argumento ali, ele vai ser none. Se eu não me engano, eu já passei isso para vocês quando nós falamos de função, correto? Então, agora perceba que se eu não tive nenhum erro, certo? E por que eu fiz isso? Porque agora eu posso fazer cidadão ponto. Se eu fizer, por exemplo, apresentação, em colocar um print, eu tenho o none, que é o que ele recebeu, certo? Mas classes, elas são mutáveis. Eu posso mudar os argumentos fazendo, sobrescrevendo elas. Então, eu posso fazer cidadão ponto nome recebe André, por exemplo. Perceba que eu não tive erro nenhum. E agora, se eu fizer print cidadão ponto apresentação, chamando a função, certo? Eu tenho André, ela foi sobre escrita. Eu posso também mudar cidadão ponto idade recebendo 25. E agora print cidadão ponto apresenta idade a pessoa André possui 25 anos. Então, como nós podemos perceber aqui, classe, ela, além de nos ajudar por ser permitir uma reutilização do nosso código, ela permite com que nós consigamos criar pequenos métodos, pequenas funções e deixar nosso código mais flexível. Então, eu poderia, por exemplo, colocar um
nacionalidade aqui, passando o none, né? E fazer mais uma função aqui, def nacionalidade pessoa, passando self, e aqui return passando assim self.nome pertence à nacionalidade self.nacionalidade aqui, dessa forma. Então, tudo que a minha pessoa vai tendo, por exemplo, CPF, RG, certidão de nascimento, nome do pai, nome da mãe, eu vou poder colocando aqui e instanciando aqui no meu construtor, que eu agora preciso fazer isso, self nacionalidade recebe nacionalidade, ok? Então, isso nessa primeira aula eu decidi apresentar para vocês uma classe. Se vocês ainda não entenderam muito bem, não se preocupem, porque nas próximas aulas nós vamos aprofundar um pouco melhor. E na próxima aula eu vou falar um pouco melhor sobre o método init, o método dunder init para vocês, tudo bem? Para vocês entenderem bem o que é um construtor de classe, ok? Então, nessa aula nós vamos ficar por aqui. Lembrando que qualquer dúvida é só deixar nos comentários aqui embaixo. Na próxima aula nós vamos falar daí sobre o método init. E lembrando que se vocês ainda não deixaram seu like no vídeo de hoje, por favor deixar, ok? Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, ative o sino de notificação e nos vemos na próxima aula. Até!